Inflação no mundo inteiro batendo recordes, taxas de juros no mundo inteiro também batendo recordes. Isso tudo indica uma desaceleração na economia de países muito importantes, como os Estados Unidos, por exemplo. Então, será que os Estados Unidos vai passar por uma recessão? E caso eles passem por uma recessão, será que a gente também vai? Esse aqui, eu vou ser bem sincero, é um dos conteúdos mais importantes talvez desse ano inteiro que eu vou trazer aqui no YouTube pra vocês. Então, se vocês puderem dar uma força aí pro canal e dar um like, simplesmente por esse conteúdo aqui tá muito bom e também tem muita qualidade, eu agradeceria muito e seria aí um trabalho muito em conjunto meu de trazer um conteúdo bom pra vocês e de vocês conseguirem me ajudar aí também com esse like, beleza? Mas vamos logo pra esse vídeo aí, porque vocês sabem que eu odeio enrolação, ainda mais quando o assunto é recessão, que é um assunto muito importante. Querendo ou não, todo mundo aqui sabe que o que acontece nos Estados Unidos acaba se irradiando para o mundo inteiro. Então, inflação alta, juros altos, bolsa caindo, o S&P, que é o índice das 500 empresas maiores lá dos Estados Unidos, tá caindo muito, e Bovespa também tá mais uma vez na margem ali dos 100 mil pontos. Então, tem muita coisa caindo, ainda mais criptomoedas também juntando com isso tudo. E o que tá acontecendo? O que é uma recessão? A gente vai passar por uma recessão? Vamos com calma que eu consigo explicar tudo para vocês e você sai desse vídeo aqui com a cabeça completamente diferente de que você entrou. Vamos lá, vamos definir o que seria essa recessão econômica que tá todo mundo falando. Seriam 2 trimestres consecutivos de declínio generalizado na economia. E você me pergunta, tá, por que a gente teria 2 trimestres aí de declínio generalizado? Primeiro motivo, inflação. Foi exatamente o que eu falei no começo desse vídeo, já citei umas 2 ou 3 vezes e vou continuar citando. A inflação lá nos Estados Unidos tá batendo recorde dos últimos 40 anos. Aqui também a gente tá batendo recorde de inflação desde o Plano Real e isso é um movimento muito comum em todos os outros países do mundo. Isso tá acontecendo por conta da pandemia do Covid que a gente teve, que acabou desestabilizando inúmeros países em relação aí à atividade econômica. O governo precisou criar auxílios para essas pessoas e aí com essa oferta muito grande de dinheiro na mão da população, não tinha uma demanda tão grande, não tinham muitos produtos sendo produzidos para a mesma quantidade de dinheiro que era injetada na sociedade, acabou criando muita inflação. Isso foi comum em todos os países. O segundo motivo seria a alta dos juros aí também generalizada e também mais uma vez ao longo do mundo inteiro. Caso você tenha visto aí, no mesmo dia que a gente aumentou a nossa taxa Selic, o Fed aumentou 0,75 pontos percentuais a taxa básica de juros lá dos Estados Unidos. Foi o maior aumento dos últimos 28 anos para bater a maior inflação dos últimos 40 anos. E aí assim, é óbvio que é importante a gente entender o porquê aconteceu e tudo mais, só que no mercado você sabe que a gente tá falando sempre do futuro. Então o que aconteceu já foi e agora a gente tem que pensar pro futuro. O que vai acontecer? Caso você acompanhe minimamente aí as notícias em relação à alta dos juros lá nos Estados Unidos, você viu que para esse ano a gente tem estimativas que fechem em 3,% a taxa básica de juros lá dos Estados Unidos e no ano que vem em 4%. E aí, o que isso afeta, né? A gente tem que olhar para o futuro. O que isso afeta? O grande problema aqui é que durante muitos anos, mesmo lá nos Estados Unidos, as taxas deles foram sempre muito pequenas. Ou seja, você concorda comigo que teve um grande estímulo para o endividamento, tanto de pessoas físicas quanto para empresas, de pegar um empréstimo já que os juros são baixos e aí você conseguir crescer com isso? Então, exatamente esse pensamento. Só que aquelas pessoas que fizeram aqueles financiamentos lá no passado estão pagando hoje esse preço. Ainda mais aqueles financiamentos que têm taxas pós-fixadas, que é, por exemplo, um Tesouro Selic ou um CDB seu, ele rende de acordo com a taxa. E existem empréstimos que são feitos com taxas pós-fixadas. Então, para as pessoas que então fizeram pós-fixadas foi pior ainda. Mas então, o ponto aqui é, se tem muitas empresas de crescimento e muitas dessas empresas com uma dívida muito grande, isso acaba afetando diretamente a economia, porque essas empresas não conseguem crescer, a maioria delas geralmente chega até e a falência porque elas são de alto crescimento, e se elas não conseguem crescer e não tem dinheiro para isso, aí realmente tem que ir à falência. E aí o que isso gera? Acaba gerando também desemprego, as pessoas começam a trabalhar menos e pelo fato delas começarem a trabalhar menos e receber menos dinheiro, a inflação acaba caindo porque o consumo também cai muito, já que essas pessoas estão mais desempregadas e isso acaba desacelerando a economia em um geral. Então esse movimento geral de desaceleração econômica é muito comum no mundo inteiro, até porque é o que eu já falei nesse vídeo aqui. Estados Unidos faz. Se algum país, por exemplo, emergente não fizer igual, aí esquece, porque todo o dinheiro que tá naquele país vai sair para os Estados Unidos porque eles estão pagando taxas boas, aí o dólar nesse país vai subir drasticamente. Então assim, se os países não seguirem o que tá acontecendo nos Estados Unidos, provavelmente eles vão ficar para trás. Mas tá bom, tendo entendido aí que essa recessão pode vir
e por conta dessa alta, dessa taxa aí. Como que a gente faz agora então para se proteger disso? O que eu posso fazer para conseguir pelo menos não perder dinheiro nessa recessão inteira que pode vir a acontecer? O mais importante é você se preparar antes. Caso você esteja antes preparado, você não teria o menor problema de passar por uma recessão. Mas vamos aqui em cada passo que eu vou te ajudar. A primeira coisa que você tem que fazer é ter uma reserva de emergência, mas isso daqui assim, se você não tiver e tá investindo dinheiro, você tá errado. Antes de começar a investir dinheiro, você tem que ter uma reserva de emergência. Quando a bolsa cai muito, que nem a gente viu cair nesse ano, os juros na maioria das vezes estão mais altos, por isso as empresas crescem menos, e aí é o movimento que eu venho falando ao longo do vídeo todo, isso daí você já entendeu. Só que aí, uma dessas consequências que vocês também já entenderam é o que eu falei, é o desemprego. E se você não tiver uma reserva de emergência nesse caso, aí, cara, você pode muito acabar tendo um cenário muito ruim para sua vida. Ou seja, ter uma reserva de emergência é o ponto principal. Então, o primeiro ponto aqui, você tem que ter uma reserva de emergência para passar por qualquer coisa na sua vida. O segundo ponto aqui é focar muito em fundamentos de empresas. Aí você chega e me pergunta, então vale muito mais a pena vender ações e colocar tudo em renda fixa já que tá rendendo. Eu não disse isso, eu falei ficar de olho em fundamento de empresa. Por quê? Porque se você conhece os fundamentos da empresa, você conheceu ela antes da pandemia e antes da recessão, com certeza depois que tudo passar, ela vai ser igual. E aí, enquanto você estiver nesse cenário que tá tudo num preço muito baixo, você acha ótimas oportunidades na bolsa de valores. Então, por isso é muito importante que você sempre estude as empresas que estão na sua carteira, porque assim você consegue ter 100% de certeza dos fundamentos dela e saber se elas passariam por uma crise ou não e se depois dessa crise elas vão conseguir retomar tudo que elas tinham antes. Isso daqui é muito importante. O terceiro ponto aqui é aquela famosa pergunta, mas aconteceu a recessão, o que eu faço agora? Cara, existe um negócio muito importante que você tem que ter na sua mente, não faça movimentos bruscos. Por quê? Porque é muito comum que em situações como recessões a gente acaba fazendo movimentos muito bruscos, como por exemplo, não, vou vender toda essa posição da minha ação aqui porque eu acho que não vale mais a pena. Não faça isso, faz tudo com calma. Você quer investir numa ação também? Investe de pouco em pouco. Pode ser que você perca ali um pouco de rentabilidade, mas é melhor que você colocar tudo e desvalorizar mais ainda. Então, não faça movimentos bruscos, faça tudo com calma e com cautela. Estude antes, tenha 100% de certeza que você está fazendo a movimentação certa e mesmo assim não faça tudo de uma vez. E o quarto e último ponto aqui que também, cara, é chave, é ter paciência e continuar focando no longo prazo. Eu sei que quando tá tudo subindo, que quando tudo são flores, é muito mais fácil falar que você foca no longo prazo. E quando tá tudo caindo, você não quer focar no longo prazo, você quer vender. Eu sei. Mas é muito importante que você continue focando no longo prazo exatamente pelas outras coisas que eu falei antes nesse vídeo. Se você lembrar do fundamento da empresa, se você tiver uma reserva de emergência, se você não fizer todos os movimentos que você quer de uma vez, você vai conseguir passar por essa recessão e passando por essa recessão, depois você consegue ganhar muito mais dinheiro na sua vida. E até um detalhe é que a gente consegue achar empresas hoje que registraram lucros melhores do que os do ano passado, só que estão com um preço menor ainda na ação. Então, tem muita coisa boa para aproveitar hoje. Assim, foque no longo prazo, faça tudo com calma para você não correr nenhum risco maior do que você já está correndo, beleza? Com esse vídeo aqui, eu espero ter te ajudado, a você que não sabia muito bem o que fazer nesse cenário de recessão que a gente tá. Se eu te ajudei, não esquece do like, de se inscrever e tamo junto.